Bom dia. Bom sábado. Espero que se possa sentir bem hoje aqui entre nós, para que possamos conviver um bocadinho e estar com o nosso Deus. E para isso vamos continuar com estes momentos de louvor que já tivemos e vamos cantar o hino número 126, Vigiai Cristãos. Convidamos a todos aqueles que puderem ajoelhar-se. Vamos orar a Deus. Querido e amoroso Pai, que estás nos mais altos céus, nossos corações estão agradecidos porque mais um sábado chegou até nós e mais uma vez pudemos vir até à tua casa para te louvar e bendizer o teu nome. Estamos gratos porque durante esta semana nos permitiste estudar esta maravilhosa lição. Estamos gratos, Senhor, por nos encontrar contigo no céu. Vem-nos abençoar durante este dia. Guarda-nos, Senhor. Protege-nos. Vem ser com aqueles que também ainda se estão a dirigir para aqui. Que tu possas dar-lhes uma boa viagem. E também venhas ser com aqueles que por algum motivo não puderam aqui estar presentes hoje. Cuida de todos, Senhor, pois todos somos teus filhos. São os favores que te ousamos suplicar e agradecer nos méritos do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Esta semana, quando
pensava nos 5 minutos que teria que dirigir a palavra a esta querida congregação. Pensava para comigo, há tanta lição boa na Bíblia, e do que é que eu vou falar? Mas não estava muito preocupada, deixei ao cuidado de Deus orientar-me nesse sentido. E há já um tempo que eu faço um estudo por minha conta, isto é, para além da escola sabatina, da meditação matinal, que têm sido ótimas. Não sei se aqueles que as têm lido e meditado se têm notado como realmente têm sido maravilhosas. Para além disso, escolho todos os dias algum versículo sobre o qual meditar. E esta semana estava a ler o livro de Naum e parei no capítulo 1, não sei se querem acompanhar, é um versículo do capítulo 1, o versículo 7 do capítulo 1 de Naum. É um dos chamados pequenos profetas, mas só são pequenos na extensão, porque profeta é tudo igual, tudo serve do Senhor. E então, no versículo 7 do capítulo 1 de Naum, diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E depois, o que me chamou a atenção foi o final do versículo. E conhece os que confiam nele. E conhece os que confiam nele. Se não tivéssemos mais nenhuma promessa na Bíblia, esta já seria maravilhosa para encher o nosso coração. Porque ela nos diz o quê? Que mesmo que nós não conheçamos o Senhor da maneira que gostaríamos ou mais profundamente, Deus nos conhece a nós. Ainda quando andamos perdidos, o Senhor sabe que nos vai atrair, sabe que vai fazer tudo quanto está ao seu alcance, através do seu Espírito, da influência do seu Espírito, para nos chamar a atenção, para nos fazer ver o que é importante para a nossa vida. E se vocês, não sei se estão assim recordados, mas o livro de Naum fala, basicamente, o resumo do livro de Naum é a destruição de Nínive. Portanto, é uma, não sei se poderíamos dizer um lamento, se é um aviso, porque eu fui procurar para ver se Naum tinha sido anterior a Jonas ou se tinha vindo depois de Jonas. E ele é posterior, ou seja, o que é que isto nos diz? Que Nínive, quando da pregação de Jonas, tinha-se arrependido, tinham voltado para o Senhor, tinham feito reformas nas suas vidas. No entanto, voltaram a cair, voltaram a entrar em pecado, de tal forma que o Senhor aqui, através do profeta Naum, diz que vai ser totalmente destruída. E depois, assim, pelo meio do livro, temos assim alguns versículos que não estão propriamente endereçados a Nínive, ainda que se algum de Nínive se quiser, e temos inúmeros exemplos nas Escrituras, Ruta Moabita, Raabe, a moradora de Jericó, sei lá, não sei como é dizer, Jericosita, não sei. Enfim, tantos exemplos de pessoas que quiseram fazer parte do povo de Deus e, apesar de terem uma origem diferente, vieram para o povo de Deus. Portanto, o convite não está, ou as promessas não estão apenas endereçadas a Judá, muitas vezes aqui fala em Judá, que o Senhor conhece os que confiam nele. E depois isto também me fez lembrar a parábola das 10 virgens. Volta e meia estou a voltar lá, não sei se já repararam. E o que é que o esposo diz às 5 prudentes? Não lhes diz eu conheço-vos, mas podíamos dizer este versículo,
Mas a seguir diz às outras: eu não vos conheço. Portanto, nós notamos que aqui há uma grande importância neste relacionamento. E não devemos menosprezar estes ensinos, ou deixar que eles passem assim por nós e pronto, está bem, eu nunca mais me preocupo com isso. Não, é muito importante que o Senhor nos conheça. E como nós já sabemos que Ele nos conhece, o que é também muito importante? Que nós conheçamos o Senhor. E nem de propósito, esta manhã estava a ler as meditações e aqueles que leram viram que hoje falava do relato de Pedro, quando o Senhor lhe diz: vem, não é? Sobre as águas. E enquanto Pedro olhou para o mestre, não há problema nenhum. Quando ele olhou para si ou à volta, para a tempestade, e quantas tempestades temos que enfrentar na vida, e nós sabemos como ficamos logo, não é? Eu falo por mim. Ai, Senhor, por que é que está a acontecer isto? Isto é demasiado para mim. Vem logo aquele desfalecimento de Pedro, não é? Oh, Senhor, mas eu já estou a afundar-me, socorre-me. Mas, efetivamente, quando ele faz o pedido, quem é que prontamente lançou a mão? Jesus. Portanto, vemos como da parte do Mestre há sempre esta disposição, hein? Eu conheço-te. Agora, é preciso que da nossa parte também queiramos conhecer o Mestre, porque através desta contemplação, deste convívio, esta semana alguém me dizia: eu estou sempre desejosa de chegar a casa para ir para as minhas pantufas. Sabem o que seria maravilhoso? É que cada um de nós dissesse: estou sempre desejoso de chegar a casa para ir para o meu cantinho de oração e estudar a palavra e estar com o meu melhor amigo. Que o Senhor nos abençoe neste propósito e que possamos todos os dias estudar mais e mais a sua palavra, porque só nos aproximando do Senhor da vida é que o vamos conhecer como Ele nos conhece a nós. Amém. Bem, agora fazendo uma pausa e ao mesmo tempo dando continuidade, vamos pedir à nossa querida Moninha que venha até junto de nós, porque efetivamente é a Ruth Mónica que nos vai dirigir na recapitulação da lição. Podemos então começar. Eu penso que não vamos fazer a chamada nem nada disso, como vocês já sabem. Enquanto não tivermos uma solução melhor, continuaremos só a fazer esse tipo de coisa de 15 em 15 dias. Então, uma boa lição e até já. Bom dia a todos. Quando já tinha aceito há algum tempo o desafio de recapitular convosco a lição que tivemos a oportunidade de estudar esta semana, quando comecei a estudá-la assustei-me um bocadinho. Não tanto pelo tema, porque acho que é um tema que todos nós já ouvimos falar e conhecemos, mas pela complexidade e pela quantidade de informação que nós em cada dia da semana temos. Podemos dizer que há dias da semana que davam para uma lição, que davam para uma semana inteira. Eu vou-me tentar disciplinar de forma a que possamos tocar nos pontos principais. Não vamos conseguir esmiuçar com muito pormenor cada dia. Isso também é um trabalho que nós devemos fazer em casa, devemos fazer... Hoje temos aqui meia hora, durante a semana temos muito mais tempo para ir pegando nos pormenores. Mas gostaria que me acompanhassem e vamos ler o verso áureo. Daniel 12, 1.
Nós esta semana tivemos basicamente a oportunidade de estudar o Apocalipse, mas nós sabemos que o livro do Apocalipse está muito ligado ao livro de Daniel. E o nosso verso áureo é um verso áureo de Daniel, Daniel 12:1, que diz o seguinte: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Então esta semana nós tivemos a oportunidade de estudar alguns dos acontecimentos que levarão a este tempo de angústia que está descrito em Daniel 12 e que vai preceder imediatamente a segunda vinda de Jesus. Nós na semana passada já começamos este estudo, nós terminamos, não sei se se lembram, na lição de quinta-feira a falar de uma trindade falsa, de uma contrafação satânica da trindade, em que falamos do dragão, que era quem? Satanás, que nos está identificado em Apocalipse 12:9, que é uma contrafação de Deus o Pai, e depois de dois poderes, que aparecem simbolicamente como bestas. Uma besta é algo que nós não sabemos bem descrever, e se calhar foi a melhor palavra que João encontrou para descrever. Uma besta que sobe do mar, que será a contrafação de Deus o Filho, e a besta que subiu da terra, que é uma contrafação de Deus o Espírito Santo. E estes três poderes têm dois objetivos principais: enganar os seres humanos, levando-os à perdição, e aqueles que eles não conseguirem enganar, perseguir, dificultar ao máximo a vida daqueles que persistirem na verdade e que persistirem na verdadeira adoração, na adoração ao nosso Deus. E nos primeiros 2 dias da semana nós falamos de uma forma mais pormenorizada sobre estas duas bestas, sobre estes dois poderes que nos aparecem descritos em Apocalipse 13. E quando nós estamos, e uma coisa que temos de ter a noção aqui e sempre que falamos deste assunto, é que nós não estamos a falar de pessoas individuais, nós estamos a falar de poderes e, portanto, a nossa intenção nunca deve ser atacar pessoas, mas sim conhecer aquilo que Deus nos quer revelar, porque aquilo que Ele nos revela é para nos ajudar, é para nos avisar, como vamos ver depois mais para o fim da lição, qual é o objetivo de Deus nos revelar estas coisas. E começando então pela primeira... Isto acho que não está a dar, mas está ligado. Ainda não está. Ok, depois passam quando puderem, está bem? A besta que subiu do mar, que está descrita em Apocalipse 13, 1-8. E isto não é uma interpretação adventista. Desde os tempos da Reforma, que esta besta é identificada por muitos estudiosos como o poder da Igreja Católica ou o poder papal. Nós não vamos ter tempo de ver cada uma das características, mas eu queria que víssemos rapidamente algumas das características desta besta que suportam esta interpretação do texto. Em primeiro lugar, e vi subir do mar uma besta. Do mar. A primeira coisa que queria enfatizar é esta questão do mar. E partindo do princípio que a Bíblia se ajuda a interpretar ela própria, se nós formos a Apocalipse 17, diz-nos lá o que é que quer dizer este mar. Em Apocalipse 17:15 diz que as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. E, portanto, este poder iria surgir num local da terra densamente povoado. Isto ao contrário do poder que vamos ver a seguir, que surge num contexto diferente. E nos tempos bíblicos, as áreas mais densamente povoadas da terra quais eram? A Europa e o que nós chamamos também agora o Médio Oriente. E, portanto, este poder surgiria nestas áreas geográficas. Segundo elemento, esta besta tinha 7 cabeças, 10 chifres e era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso e a sua boca como a de leão. Não vamos ter tempo de ver o que quer dizer isto tudo, mas o que é que isto nos faz lembrar? Estes animais, o que é que nos faz lembrar? Os 4 animais de Daniel 7. Daniel 7, só para relembrar, retrata vários impérios que foram surgindo, cada um surgindo sobre o anterior, e temos então o leão, que simboliza a Babilónia, depois o urso, que era a Medo-Pérsia, o leopardo, que era a Grécia, e depois um quarto animal que é descrito como terrível e espantoso, que tinha 10 pontas e que simbolizava a Roma pagã.
Entretanto, deste quarto animal terrível e espantoso surge o quê? Uma ponta pequena. E esta ponta pequena, se nós compararmos os 2 capítulos, esta ponta pequena tem muito, muito em comum com esta primeira besta que sobe do mar. E, portanto, ajuda-nos a identificar esta besta de Apocalipse 13, porque dá-nos mais alguns pormenores, alguns até repete, como nós vamos ver. E depois, uma palavra que é repetida ao longo desta descrição é a palavra blasfémia. É uma das características deste poder, é o proclamar ou com os seus atos blasfemar. E eu fui ver ao dicionário o que quer dizer blasfémia e quer dizer toda a palavra ou atitude, pode ser palavra ou atitude, injuriosa contra uma divindade ou religião e atribuição de defeitos a Deus ou negação de qualquer um dos seus atributos. E nós, para entendermos o que quer dizer esta blasfémia, quem é que na Bíblia foi muitas vezes acusado, falsamente, de blasfemar? Jesus. E se nós virmos em que é que Jesus foi acusado de blasfemar, nós podemos ter aqui algumas pistas, nós não vamos poder esmiuçar muito, mas 2 pontos. Se virmos em João, não vamos ter tempo de ler, João 10, 31 a 42 e depois em Marcos 2, 1 a 12, são 2 episódios em que Jesus é acusado de blasfemar. No primeiro episódio, ele é acusado, ele está ali num diálogo com os fariseus e eles acusam-no de assumir um título divino, que era Filho de Deus, e acusam Jesus, e ele ao assumir-se como Filho de Deus, de estar a blasfemar. Por isso, uma forma de blasfémia é assumir um título que é apenas atribuído a Deus. E outra forma de blasfémia, todos lembram-se da história do paralítico, que Jesus curou, mas antes de curar, o que é que ele lhe fez? Perdoou os pecados. E os fariseus, deixem-me passar a expressão, passaram-se naquele momento. Porquê? Porque só Deus é que pode, isso é um ensino bíblico, só Deus é que pode perdoar os pecados. E estas 2 características foram assumidas e são assumidas de uma forma aberta pela Igreja Católica. Eu vou ler um extrato do Catecismo, eu tirei da internet, mas que diz o seguinte: uma vez que Cristo confiou aos apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores, e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer tal ministério. Com efeito, os bispos e os presbíteros é que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, isto é assumido. O poder da Igreja, não tem até ali uma notícia em que, e eu não tinha a noção disso, há determinados tipos de pecados que não podem ser perdoados por um sacerdote comum. E então a Igreja ultimamente concedeu aos sacerdotes comuns o poder de perdoar, por exemplo, o pecado do abortamento. Não temos tempo mas para verem que a Igreja Católica assume e reivindica este poder para perdoar pecados. Relativamente à questão dos títulos divinos, se nós lermos em Mateus 23, 9, Jesus diz-nos algo muito importante. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. E qual é um dos títulos mais conhecidos? Não é só o Papa, é o Santo Papa, que em algumas línguas é o Santo Pai. E o que Jesus nos diz é que ninguém nesta terra deve ser considerado o nosso pai espiritual. Ok? E, portanto, de uma forma aberta, a Igreja Católica tem assumido estas prerrogativas. Uma quarta característica, eu sei que estou a andar rápido, mas é para termos alguma noção e ficarmos com isto arrumado na nossa mente. E depois é aqui que também a lição dá bastante ênfase, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E apesar deste poder ser um poder com um grande poder, ok, deixem-me passar aqui a repetição, a determinado momento há uma ferida de morte que nós conhecemos pela história, que ocorreu em 1798, quando o Papa Pio VI aconteceu uma coisa inimaginável, que foi um Papa, alguém que mandava nos reis, e ele foi preso pelo exército francês e acabou por morrer no exílio. Parecia que o poder da Igreja Católica, que era tão acentuado até àquela altura, que tinha terminado.
mas isso não aconteceu. Tal como diz na profecia, a pouco e pouco houve uma recuperação deste poder. A partir dos meados do século XIX, a Igreja foi ganhando outra vez prestígio. Em 1929, Mussolini restaurou a soberania do Vaticano, portanto, a sede da Igreja Católica, a sede física, é um Estado soberano, e desde então a Igreja tem vindo a ganhar prestígio, popularidade e poder, algo impensável, se calhar há 100 anos ou 100 e tal anos atrás, seria impensável. Depois não temos tempo a falar, mas na lição fala da questão da última visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Estamos numa era em que tudo é mediático e, embora outros papas já tivessem visitado os Estados Unidos, a forma como aconteceu, estamos na época dos Twitters, dos Googles, dos Facebooks, em que alguém tira uma foto e, passado uns segundos, está a ser vista do outro lado do mundo. Estavam lá milhares, e referindo até a revista Time, uma revista secular, dizendo que estavam lá milhões de pessoas, mas outros milhões de pessoas ao mesmo tempo estavam a acompanhar o acontecimento. Ok? Desculpem lá. E, entretanto, outra característica que está ligada com isto. E deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. Onde é que nós vemos, 42 meses é um período de tempo, onde é que nós vemos também este período outra vez na Bíblia? Em Daniel, ok? Estes 42 meses que em Daniel aparece um tempo, tempos e metade de um tempo, se nós fizermos as contas, corresponde a 3 anos e meio, a 1260 dias. E nós sabemos, pelo princípio de interpretação das profecias, que um dia em profecia quer dizer o quê? Um ano. E, portanto, nós temos aqui um período de 1260 anos. Em Daniel 7,25 esmiuça melhor o que é que iria acontecer neste período. Diz relativamente à ponta pequena, que já vimos que é paralela à besta que sobe do mar. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. E este período corresponde, e estes 1260 anos são mesmo exatos ao período entre 538 depois de Cristo. O que é que aconteceu neste ano? Houve o Édito de Justiniano, que era um imperador que nessa altura elevou o bispo de Roma para o cargo de chefe de todas as igrejas. Podemos dizer que aí surgiu o primeiro Papa. E em 1798, já vimos o que é que aconteceu, foi quando a igreja recebeu o seu golpe de morte, ou o seu golpe fatal, enquanto o Papa Pio VI acabou por ser preso. E depois, o que nós vemos neste poder é que ele é um poder perseguidor. Ele fala várias vezes, a ponta pequena também nos é apresentada como um poder que persegue os filhos de Deus. E quando nós pensamos na Idade Média, quando pensamos na Inquisição, isto é fácil nós até entendermos. Mas quando pensamos nos nossos tempos, e o que nos dá a entender a profecia é que esse poder perseguidor não se ficou pelos 1260 anos, isto já nos é um bocadinho mais difícil nós compreendermos, tendo em conta a história presente, a sociedade ocidental em que nós vivemos, em que a liberdade de escolha, a liberdade de religião, a liberdade de expressão são valores muito importantes. Parece-nos ser muito difícil entender que a determinado momento essa liberdade possa vir a ser quebrada ou possa vir a ser limitada. E é neste contexto que surge o segundo poder, ou a segunda besta, que a sua principal missão será ajudar a primeira besta a conseguir concretizar os seus objetivos. E esta segunda besta aparece-nos descrita, então, em Apocalipse 3, a partir do versículo 11. E também vamos ver algumas características desta besta. Ela, ao contrário da outra, aparece na terra. Ok, quer dizer então que aparece de uma zona pouco povoada da terra e surge pelo contexto que lemos mais ou menos na altura em que a outra é ferida. Ok? Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. À primeira vista ela parece um cordeiro, ok? Tem um aspecto manso, esta imagem não é assim muito boa, mas foi a melhor que arranjei, mas à primeira vista parece um aspecto manso, tranquilizador, até amável, mas
ela fala como um dragão. A partir de determinado momento, ela começa a falar de uma forma que não tem nada a ver com o seu aspecto, ok? E como é que as nações falam? Elas falam muitas vezes, se calhar uma das formas mais expressivas de uma nação falar é através das suas leis, é através daquilo que ela impõe aos seus não é súbditos, mas aos seus elementos, às pessoas que lá vivem. E, portanto, o que nós sabemos é que a partir de determinado momento, esta nação irá tentar forçar a adoração à primeira besta através das suas leis. E é isso que depois lemos. Aqui tem várias expressões, nós todos tivemos a oportunidade de ler isto em casa, mas que nos mostra o quê? Em primeiro lugar, que esta besta é diferente da primeira, em termos, não é um poder religioso, isto é, ela não procura ser adorada como a primeira, ela vai sim impor adoração a outra. E, portanto, é um poder político, porque vai criar leis, porque legisla, é um poder económico, porquê? Porque tem poder para determinar quem pode comprar e quem pode vender. Depois diz-nos que ela também é capaz de fazer sinais e milagres, e os comentadores acham que estes sinais e estes milagres têm muito a ver com um falso reavivamento religioso. Até há uma expressão que eu não pus aqui, que é fazer descer fogo, que acaba por ser, como vimos a semana passada, uma contrafação do Pentecostes, ok? E usa o seu poder, então, para forçar a adoração à primeira besta e acaba mesmo por impor uma marca, um símbolo desta adoração. Isto não vamos falar esta semana, não falamos esta semana, nem vamos falar hoje, mas vamos falar, sim, na lição da próxima semana. Temos, então, poder político, económico, falso reavivamento, imposição da adoração, imposição de um sinal ou de uma besta. E Ellen White, quando nós olhamos para esta descrição, mas eu não queria dizer com as minhas palavras, temos uma citação do Espírito de Profecia que nos diz então o seguinte: que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz às especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América. Uma nação que é formada sobre princípios de cordeiro, ok? A separação do Estado da Igreja, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, mas que, de acordo com a profecia, ela ainda não se cumpriu, esta parte da profecia. Ela falará como o dragão, ela vai enganar e vai impor. E como eu estava a dizer, esta profecia em pleno ainda não se cumpriu, a questão da imposição da adoração. Mas nós agora, isto há 10 anos era mais difícil, ou há 10 ou há 15 anos mais difícil de falar, mas depois do 11 de setembro, depois dos atos terroristas que o mundo ocidental tem vindo a ser vítima, isto tem vindo a mudar a forma de pensar das pessoas. E aparecer uma lei que limita a liberdade de alguns pelo bem de todos já não nos parece tão descabida como isto. A questão do impedir de comprar ou vender, vou-vos contar só uma pequenina história. Uma colega minha estava a reservar umas viagens e estava às 2 da manhã com o marido a pagar pela internet uns bilhetes. Eles iam a Londres e iam pagar uns bilhetes para o museu. E estavam a pagar com o cartão de crédito. E aquilo não estava a dar. Passado um bocado recebem um telefonema. Era o banco a perguntar se eram mesmo eles que estavam a tentar fazer aquela compra. Nós cada vez mais usamos menos dinheiro para o nosso dia-a-dia. Usamos cartões, temos as nossas contas no banco, por isso não é muito difícil congelar cartões, congelar contas bancárias, de modo a impedir alguém de poder comprar ou poder vender. Mas o que eu repito e queria enfatizar, nós muitas vezes ficamos tão entusiasmados com o estudo das profecias que às vezes temos tendência a ser um bocadinho, a entrar em especulações, a entrar em sensacionalismos. Nós não sabemos pormenores, de como é que as coisas vão acontecer. Nós temos a noção que vão acontecer, mas provavelmente não, só vamos saber como elas vão acontecer depois delas acontecerem ou quando elas já estiverem a acontecer. Por isso, ao estudar e ao partilhar, nós devemos ter calma e
mostrar uma confiança serena de que as coisas vão acontecer assim, mas às vezes não sermos sensacionalistas. Uma coisinha que acontece, e às vezes até há falsas notícias que aparecem, que vão correndo no Facebook, e agora é fácil, uma coisinha começa ali, passado uns segundos está noutro sítio. Devemos manter a calma, uma santa calma, baseada na nossa confiança em Deus. E andando um bocadinho para a frente, há outra besta que nós falamos na lição, que é a besta escarlate. Mas a grande ênfase não é sobre a besta escarlate, mas sobre quem? Sobre uma mulher que está sentada em cima dela e que é chamada de quê? De quem? É a grande Babilónia, ok? Na Bíblia, a Babilónia, que era literal, isto aqui é uma parte de um dos portões de Babilónia que está reconstruído no Museu da Alemanha. Quer a Babilónia literal, quer a Babilónia simbólica, na Bíblia sempre esteve ligada à falsa adoração. Temos aqui uma citação de Ellen White que diz o seguinte, do grande conflito também. O termo Babilónia é derivado de Babel e significa confusão. É empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Em Apocalipse capítulo 17, Babilónia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja, sendo uma mulher virtuosa a igreja pura e uma mulher desprezível a igreja apóstata. Portanto, esta mulher que surge aqui, chamada de Babilónia, é o símbolo da falsa religião, da falsa adoração. Ela tem na mão o quê? Um cálice com o quê? Diz-nos aqui que tem um cálice com abominações. O que é que isto quer dizer? Aqui também é usado o termo prostituição, que é símbolo na Bíblia de idolatria. E, portanto, estas abominações e imundícia da sua prostituição são falsas doutrinas, são enganos. Porquê? Porque eles são como ao vinho. São como o álcool, entorpece os sentidos e acabam por entorpecer os sentidos e a mente, não deixando as pessoas ver a realidade. E da mesma forma, estas falsas doutrinas e enganos vão impedir ou vão dificultar muito para que as pessoas consigam perceber a verdade que Deus lhes quer transmitir. E quer seja pelo entorpecimento e pelo engano, quer seja pela força, como vimos no caso das primeiras duas bestas que falamos, ela acaba por tentar impor uma religião falsa e uma falsa adoração. E agora gostava de ler um texto que está no comentário do Dinamizador e é aqui que eu acho que é a parte mais importante, nós compreendermos porque é que estas coisas nos são reveladas. Que nós às vezes, se calhar entendemos, mas depois fazemos de conta que não entendemos. A intenção espiritual por detrás da revelação dos movimentos da história não é brincar aos juízes e apontar o dedo às pessoas. Pelo contrário, a intenção é impelir-nos a sairmos de Babilónia e a fortalecermos a nossa fé e a nossa esperança. É desenvolver confiança na palavra de Deus e no controle da história que Ele exerce, e exortar-nos a adorarmos o único Deus verdadeiro. Isto é o mais importante. O objetivo não é pôr-nos num pedestal, porque sabemos, porque conhecemos, e apontarmos o dedo aos outros. Não é o objetivo. O objetivo, em primeiro lugar, é avisar-nos. Ok? Avisar-nos do perigo. É incentivar-nos a fugir desse perigo. A afastar-nos de tudo que nos possa colocar perante esse perigo. Depois é fortalecer a nossa confiança em Deus. Nós, quando estudamos as profecias, ao ver que elas se foram cumprindo, é a certeza de que as outras que não se cumpriram se vão cumprir, mesmo que pareça que as coisas, que as circunstâncias não estão a direcionar para isso. Nós, ao vermos tantas profecias na Bíblia que já se foram cumprindo ao longo dos séculos, é a prova de que aquelas que não se cumpriram se vão cumprir. E também a prova de quê? Que mesmo que pareça que as coisas estão todas descontroladas, Deus está ao controle. Deus controla todas as coisas e podemos ter a certeza que no fim a sua vontade vai prevalecer. E por fim, o que diz aqui é que deve nos exortar, perante a consciência disto tudo, a adorar o verdadeiro Deus. E a adoração é a questão central. É a questão central, é o que está aqui em jogo. Okay? Aqui o que está em jogo, no grande conflito que nós temos vindo a estudar durante este trimestre, é a questão da adoração. E foi isso que nós estudamos na lição de terça-feira. Lúcifer foi criado um anjo perfeito, um anjo que se evidenciava dentro dos outros anjos do céu.
Mas em determinado momento, e nós não conseguimos entender porquê, porque não há justificação para o pecado, a partir de determinado momento ele começou a ter ciúmes de Jesus, começou a ter inveja e começou a cobiçar o lugar de Deus. E começou a nutrir esses sentimentos, e como dizem em Isaías, nós conhecemos bem Isaías 14, e ele dizia: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. E aqui é a gênese do grande conflito, e é o cerne, é aquilo que está em questão neste grande conflito. E como nós vimos semana passada, Lúcifer tornou-se o mestre do quê? Do engano, da contrafação, e nós estudamos vários enganos que ele tem vindo a tentar impor a todos os seres humanos. E tudo com o quê? Com o objetivo de ser o quê? Adorado. Ok? E ele atingiu, se calhar, o auge, ou a descaradez maior, quando quê? Tentou Jesus, ele tentou o próprio Filho de Deus, ele tentou o próprio Deus a adorá-lo, que ele diz em Mateus 4:9, tudo isto te darei se quê? Se prostrado me adorares. Ali ele teria tido tudo ganho, mas ele não ganhou. E ele já está derrotado, e sabe que está derrotado pela vida exemplar que Jesus viveu, pela morte e ressurreição. Satanás perdeu, e ele sabe isso. Só que é assim, é perdido por 100, perdido por 1000. E, portanto, quantos mais eles arrastar consigo, maior ele menos mal se vai sentir com a sua derrota. Deixem-me passar a expressão. O que quer dizer que cada pessoa que ele roube a Deus, Jesus veio morrer por cada ser humano, não se esqueçam, por cada um que ele puxa para o seu lado, ele vai estar a agredir Deus, ele vai estar a causar sofrimento ao nosso Deus. E nós tivemos esta semana a oportunidade de falar outra vez, relacionado com esta questão da adoração, de uma história que já tínhamos refletido numa das primeiras lições, que foi de Daniel 3, em que, tal como nós vimos, que a adoração, a falsa adoração vai ser imposta no final dos tempos, neste tempo, na Babilónia literal, isso também aconteceu. Nabucodonosor procurou a determinado momento impor a adoração a uma estátua de ouro que ele tinha feito. E a história conta-nos que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram uns amigos de Daniel, eles disseram que não. A ameaça era ou adoras ou morres. E qual foi a resposta deles? Eu trouxe o texto porque este texto deve-nos fazer meditar sobre ele. Eles responderam: não necessitamos de responder sobre este negócio. Isto nem merece resposta. Essa proposta nem merece resposta. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos há de livrar, e Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua do ouro que levantaste. Faça a ameaça, ou adoras ou morres. O que é que eles responderam? Não adoro mesmo que morra. Não importa, nós sabemos que Deus tem poder para nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos adorar. Estes jovens perceberam algo de muito importante, é que a adoração não é uma coisa de boca. A adoração está intimamente ligada a quê? À obediência, à prática. E, portanto, eles sabiam que não adiantava, vamos fechar os olhos e hoje fazemos isto, amanhã pedimos perdão a Deus, não. Com Deus não se brinca. E no meio daqueles milhares de pessoas, e de certeza que eles não eram os únicos pretensos adoradores do verdadeiro Deus que estavam ali. Nós sabemos que muitos judeus foram levados para a Babilónia, e provavelmente não eram só eles que estavam ali, mas só estes 3 jovens, porque puseram no seu coração servir ao Deus verdadeiro e ser coerentes com essa adoração e obedecer, só eles é que se mantiveram firmes, e Deus acabou por fazer ali um milagre. Porque a adoração, irmãos, a adoração não tem a ver com o que nós fazemos ao sábado, não tem só a ver com aquilo que nós fazemos 5 minutos ou quando nos levantamos à pressa, não tem a ver com isso. A adoração tem a ver com a forma como nós vivemos, a forma como nós pensamos, a forma como nós falamos, a cada momento da nossa vida. E a adoração que Deus quer deve ser uma adoração de coração, de um coração que ama, de um coração disposto a obedecer. Deus nunca vai aceitar uma adoração forçada. Já Satanás é completamente ao contrário.
pode ser forçada, pode ser por prazer, pode ser por vontade, pode ser sem vontade, pode ser por comodismo, pode ser declaradamente, pode ser disfarçadamente. Logo que não se adora a Deus, Satanás já está contente. E é isso que nós temos que ter consciência, porque isto leva-nos a um ponto. Não há como ser neutro nisto. Porque muitas vezes as pessoas, eu sou neutro. Não há, porque sendo neutro já se está do outro lado. E, portanto, a decisão que estes jovens tomaram, nós também a temos que tomar na nossa vida e não podemos adiá-la, porque adiá-la é estar a tentar ser neutro e corremos o sério risco de ser impedidos de tomar a decisão certa no futuro. E agora só passando para o fim da lição, e era algo que eu gostaria de dar ênfase, porque às vezes não compreendemos bem isto. Em Apocalipse 18:4, podem-me acompanhar se quiserem. É o último apelo que Deus faz a este mundo, ok? Em Apocalipse 18:4. Nos primeiros versículos do Apocalipse 18 são versículos duros, ok? Que fala da queda de Babilónia. Este sistema de falsa adoração vai acabar por cair, vai acabar por ruir. E há um apelo de Deus. Um apelo para quem? Diz em Apocalipse 18:4, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Onde é que está este povo para quem Deus está a apelar? Onde é que eles estão? Estão em Babilónia. Na lição diz-nos o seguinte, mesmo até ao fim, o povo de Deus que já está fora de Babilónia tem uma obra a fazer em favor daqueles que ainda estão dentro dela. Ok? E depois Helena White, no livro Evangelista, diz-me que há cristãos verdadeiros em todas as igrejas. E isto deve nos fazer ser muito humildes, porque nós somos muito abençoados com o conhecimento que temos. Mas se nós usarmos este conhecimento para julgar os outros, para sermos prepotentes, para nos acharmos melhor que os outros, este conhecimento não nos vai servir de nada. Vamos incorrer no erro de outra terra que aparece em Apocalipse, que é a Laodiceia, que tinha o erro do orgulho e do falso senso de autossuficiência. Portanto, aquilo que nós fazemos com o conhecimento de Deus, e aqueles que estão, no fim só vai haver 2 grupos, os que aceitaram a Deus e os que não aceitaram. E vai haver muitas pessoas de Laodiceia que vão estar no grupo dos que não aceitaram a Deus. Assim como vai haver muitas pessoas que agora estão em Babilónia que vão estar no grupo dos que aceitaram a Deus. E, portanto, nós com o conhecimento, com o privilégio de conhecer as profecias. E não só as profecias, nós somos um povo que conhece profundamente a palavra de Deus. Se nós formos à rua falarmos de pormenores e de histórias que nós conhecemos da palavra de Deus, a maior parte das pessoas não tem esse conhecimento. E isso é uma bênção para a nossa vida, mas deve-nos fazer ser humildes, deve-nos fazer ir buscar sabedoria de Deus, para nós compreendermos e para nós podermos transmitir isso aos outros, porque o grande objetivo de Deus para nós como povo é nós apelarmos àqueles que ainda não estão do lado de Deus, mas que vão estar, é nós sermos um instrumento para os chamar e para facilitar a sua vinda para o lado de Deus. E para isso, como eu estava a dizer, nós devemos buscar sabedoria dada por Deus, para não cairmos muitas vezes naquele sensacionalismo, nas especulações, que às vezes é tão fácil quando nos entusiasmarmos. Buscarmos sensibilidade da parte de Deus. Diferentes pessoas têm que ser abordadas de diferentes maneiras. E esta sensibilidade, isto tem que vir de Deus, porque senão nós não temos essa capacidade de saber com uma pessoa temos que falar assim, com outra temos que falar de outra maneira. Humildade, zelo. Zelo quer dizer nós estarmos verdadeiramente empenhados nesta missão que Deus nos dá, e tudo isto baseado em quê? Em amor. Porque há aqui uma citação que não temos tempo de ler, de Helena White, que fala que se nós formos pela parte do acusar, do apontar o dedo, se calhar algumas pessoas, até que já estejam um bocadinho trabalhadas pelo Espírito Santo, se calhar até vão vir, mas não é a maneira mais eficaz para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas, há uma expressão que diz apanham-se moscas com mel. Nós, para chegarmos às pessoas, nós temos que lhes mostrar amor, e um amor genuíno, porque as pessoas não são, elas entendem quando nós estamos a tentar, de alguma forma, bajular. Não, tem que ser um amor genuíno, um verdadeiro interesse pelas pessoas, e é assim que nós vamos poder
nós vamos poder transmitir esta mensagem ao mundo e ajudar essas pessoas a sair da Babilónia. E desculpem isto ter sido assim tão corrido, mas eu queria chegar aqui ao fim da lição porque parecia-me aquela parte que temos mesmo que interiorizar. E só em jeito de conclusão, já estou a ver que a direção se está a preparar para entrar, qual é o objetivo então do estudo das profecias? Em primeiro lugar, avisar-nos, ok? Avisar-nos dos perigos dos presentes, mas também dos futuros. Depois, incentivar-nos a fugirmos de tudo aquilo que nos afasta da verdadeira adoração e exortarmos-nos a hoje, não é amanhã, a nos prepararmos para as dificuldades que nós sabemos que vão existir, ok? E este conhecimento só vai ser útil se nos transformar, isto é, um conhecimento que leva à prática, porque um conhecimento teórico não nos serve de nada. Por isso, um conhecimento que nos transforme, que nos leve a obedecer a Deus, não uma obediência forçada, mas uma obediência de coração inspirada pelo amor. E levar-nos também, então, a adorar o único e verdadeiro Deus. E quando nós fazemos isto, quando nós somos transformados pelo amor de Deus, quando nós obedecemos do coração, quando a adoração na nossa vida é uma adoração ao verdadeiro Deus, irmãos, nós vamos ser inflamados pelo amor de Deus e vamos ser inflamados pelo amor aos outros, aqueles por quem Jesus morreu. E é este amor que nos vai motivar a sermos um instrumento para sermos nas mãos de Deus, para chamarmos esses que ainda estão em Babilónia, para se juntarem ao povo de Deus. E não vamos ser como Laodiceia. Lembra-se que os laodiceanos também se perdem da mesma maneira muitos que estão em Babilónia, mas não, vamos ser genuinamente inflamados pelo amor de Deus, um instrumento nas suas mãos e vitoriosos. Vamos ultrapassar aquele tempo de angústia que falava no verso áureo, com algumas dificuldades, tenho a certeza, muitas dificuldades, mas com o coração aquecido. Porquê? Porque sabemos que o nosso Deus é vitorioso e que nessa altura vai estar muito próximo à nossa libertação e à nossa felicidade eterna. Que seja este o nosso desejo. Sim, desculpa lá que eu hoje fui... É muito rápido. Primeiro dizer em nome da igreja muito obrigado. E dizer mais que Deus escreve direito por linhas tortas. Disse há bocado. Deus escolheu a pessoa certa. Muito obrigado. Tá, bom sábado a todos. Pedimos desculpa, mas não sabemos se há alguma participação. Se não houver, prosseguimos com o programa. Parece que vamos ter que aguardar um pouquinho. De qualquer das formas, temos uma oferta sobre a mesa, sem designação, que Deus possa abençoar este doador. Com o vídeo e depois não há? Então, não há problema. Agradecemos muito a colaboração da Ruth Mónica, agradecemos também os que se empenham por nos trazer participações especiais. Não sei se ainda vamos ter, boletim não vai haver. Se não houver, nós vamos avançar para o hino.
com o qual vamos concluir a escola sabatina, mas gostaríamos mesmo de ter a certeza de que quem esteve a preparar-se para esta participação se vai participar ou não. Pelos vistos, sim. Portanto, vamos com alguma ansiedade esperar, mas também com simpatia. Vamos ouvir. Agradecemos à Teresa por este momento musical que nos trouxe e para terminar esta escola sabatina vamos entoar o hino número 253, Minha Esperança. Minha
Vamos orar. Querido Santo Deus, neste momento queremos te louvar, queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua sabedoria, pelo teu cuidado para com cada ser humano. Queremos te agradecer o conhecimento que colocas à nossa disposição. Queremos te suplicar humildade, queremos te suplicar que nos predisponhas o nosso coração e a nossa mente a conhecer plenamente, cada vez mais plenamente aquilo que nos queres revelar e a utilizar esse conhecimento na nossa vida para te conhecer verdadeiramente, para te obedecer, para fazer a tua vontade, para sermos inflamados pelo teu amor, amando-te acima de todas as coisas, mas também estendendo esse amor aos outros, procurando ser um instrumento para ser uma bênção para os outros, sermos um povo, não um povo convencido, não convencido da sua autossuficiência ou orgulhoso, mas que possamos ser um povo humilde, zeloso das coisas de Deus e que com laços de ternura e de amor possa atrair os outros para ti. Que nós possamos ser isso como povo, possamos ser isso como famílias, possamos ser isso na nossa vida do dia a dia, nos contactos que nós fazemos. Abençoa-nos durante o resto deste sábado, que através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, nos nossos atos, nós possamos ser motivo de louvor ao teu santo nome. É o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Betrayed, wounded and so afraid, 5 times degraded, life emptied of hope, searching for joy. On her lonely way, heading for the well by sweltering noonday, there taking a drink, thirsty for more. But then she saw a man beside the well. He waits. Come see the one who told me all I've done. He spoke to me, oh could he be chosen one? He set me free from all my memory, washed from my sin, never again thirsty no more, thirsty no more. Standing there in the sun, the woman and chosen meet, wearied by the heat. He spoke gentle and calm, give me a drink. If she only knew what he'd forever do, she'd ask him to, for the offer he brings an eternal spring. He'll grant it all for free, satisfied you'll ever be. Come see the one who told me all I've done. He spoke to me, oh could he be the chosen one? He set me free from all my memory, washed from my sin, never
thirsting no more, thirsting no more. Come see the one who told me all I've done. He spoke to me, oh could he be the chosen one? He sets me free from all my memory, washed from my sin, never again thirsting no more, thirsting no more, thirsting no more.